Então, eu estava no stand da Asus na IFA e comecei a questionar a equipe com algumas perguntas muito difíceis, e eles não queriam ou não sabiam como respondê-las até que trouxeram Sasha, e então eu questionei até obter algumas respostas muito interessantes sobre alguns dos segredos do pensamento de fabricação da Asus por trás de todos os produtos. Por que eles estão fazendo isso assim? E por que eles não estão fazendo certas coisas assim e agora vou compartilhá-las com vocês. Licenciar janelas é barato e fácil com Hooks.com e se você usar o código DN20 você ganha um desconto extra. Conclua a compra, copie a chave e colhe-a nas configurações de ativação e pronto. Confira também a licença do Microsoft Office 19 e use o mesmo código DN20 para obter desconto extra. Confira Hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Então a primeira pergunta que fiz a Sasha foi sobre touchpads táteis. Para onde eles foram? Por que não os temos mais? Se você se lembra do ProX StudioBook 16, então aquele tinha um touchpad tátil e eu acredito que havia outro modelo que era o VivoBook, não o ZenBook Pro X, potencialmente que tinha trackpads táteis e eu estava dizendo que todos os laptops que estou vendo aqui não têm touchpads táteis, eles têm, você sabe, os touchpads articulados, que não são tão sensíveis e responsivos quanto alguns dos trackpads que vimos da Apple, por exemplo. E a resposta é muito interessante. A principal razão pela qual muitos laptops não têm tecnologia áptica é porque a Asus quer torná-los mais finos. Aparentemente, se você quiser montar os motores ápticos embaixo do touchpad, eles terão que ser um pouco mais grossos do que o normal, porque a parte traseira da bateria fica logo abaixo do touchpad. O outro motivo é o custo de fabricação, não necessariamente porque eles estejam preocupados que isso tornará o produto mais caro, mas para realmente montar os motores sobre o touchpad, eles terão que dividir a bateria, como a Apple faz com seus dispositivos MacBook. Eles vão espalhar a bateria por todo o dispositivo. Mas a Asus quer usar o mesmo banco de baterias que eles têm no VivoBook S, por exemplo, em um ZenBook S ou algum tipo de ProX PX13. Se você puder reutilizar uma determinada parte em outros SKUs de produtos, isso obviamente manterá o custo de produção do produto baixo. Agora, na minha opinião, a Asus definitivamente deveria considerar ter alguns modelos ápticos em alguns de seus produtos de ponta, porque é muito melhor. Eu preferiria ter uma diferença de 1 a 2 mm na espessura do laptop e realmente ter um trackpad ou touchpad tátil do que não tê-lo ou pelo menos ter uma opção onde eu pudesse adicioná-lo em certos modelos. Eu adoraria ver isso. Aparentemente, outra coisa interessante que descobri é que os trackpads podem ter diferentes tipos de superfícies, vidro ou plástico. Existe uma maneira um pouco mais elaborada de fazer plástico, mas, em essência, eles também são assim. Você pode tornar o plástico um pouco mais rígido, mas a sensação até mesmo dos touchpads das dobradiças será diferente, seja de vidro, porque será um pouco mais sólido e com cliques mais pesados, em comparação a alguns cliques de plástico. A segunda pergunta muito difícil que fiz foi, onde diabos está a RAM atualizável? De todos os laptops que vejo aqui, nenhum deles permite upgrade de RAM. O que está acontecendo aqui? Vamos adotar a raiz da Apple? Pensei que era isso que o Windows e a Asus estavam tentando fazer. Seja um pouco mais ecológico e ofereça opções de atualização ou opções atualizáveis pelo usuário. Aparentemente não, e aqui estão as respostas. Portanto, há 3 fabricantes de CPU, Qualcomm, AMD e Intel. A Qualcomm não tem suporte para slots SODIMM, o que significa que eles terão que estar na placa. Então isso não é necessariamente culpa da Asus, é culpa da Qualcomm. Agora a Intel com seu Lago Lunar tem exatamente o mesmo problema. Na verdade, eles têm a RAM no pacote da CPU. Exatamente como a Apple fez com alguns de seus dispositivos M. Você tem a CPU e a RAM soldada bem ao lado dela. Mas isso na verdade introduz uma desvantagem para os criadores, que é a capacidade total de suporte para RAM, que agora só pode ser de 32 GB, porque você não pode ter 2 chips de 32 GB que podem ser colocados ao lado da CPU. Quando se trata da AMD, aparentemente a AMD lançou recentemente suporte para slot SODIMM ou suporte para memória SODIMM com sua CPU Ryzen AI Série 300. Mas eu disse, e Quote, por que você não tem isso então, e Quote? Porque se você olhar para o ProArt StudioBook, por exemplo, até isso é soldado. E a razão para isso é porque a AMD realmente levou algum tempo para tornar o suporte para a Serra DIMM. Criar suporte de memória dá muito trabalho.
É muito diferente se você está dando suporte para a memória on-board ou view slots DIMM. Aparentemente é muito diferente. Nas palavras de Sasha, é como criar suporte em uma CPU para DDR5 e DDR6. Leva tempo. E quando a ASUS quis lançar seus laptops, como a série ProArt ZenBook, a série VivoBook, a AMD não havia lançado suporte para slot SODIMM. Então eles lançaram os laptops com apenas a memória na placa. E eles estão fazendo alguns dispositivos Ryzen AI série 300 chegarem ao mercado e terão slots de luz mais fraca. Isso pode ser óbvio para você, mas ter a RAM soldada na placa obviamente tornará a RAM mais rápida. Bem, você pode executar a RAM mais rápido. Além disso, se estiver mais próximo da CPU, como em um pacote, você pode fazer a RAM funcionar ainda mais rápido. E acho que todo mundo quer uma RAM mais rápida. A seguir temos uma declaração muito interessante. O mesmo modelo que tem CPU AMD, o mesmo modelo que tem CPU Intel e o mesmo modelo que tem CPU Qualcomm. E eu perguntei para Sasha, como diabos a ASUS comercializa isso? Como você os coloca lá fora? Como você sabe, você não vê a Apple fazer isso. Aqui está um MacBook Pro com CPU Intel, AMD, Nvidia e o nosso. Por que eles fariam isso? Como? Por quê? Aparentemente, a resposta para isso é que a ASUS gosta de fornecer um catálogo de produtos para que as regiões locais possam escolher e então escolher o produto que mais gostam. Porque se você olhar para a história do mercado asiático, por exemplo, você verá que eles preferem a Intel. E se você for lá com a plataforma AMD, aparentemente, mesmo oferecendo um preço final mais baixo ou um produto ainda melhor, ela ainda não é tão bem recebida quanto um dispositivo Intel. E mesmo com a AMD, por exemplo, dispositivos Intel serão suportados. Mas você sabe que no mercado da América do Norte ou da Europa eles podem escolher se querem um dispositivo Qualcomm, AMD ou Intel. Então a ASUS fornece as opções e as regiões locais escolhem entre elas. O próximo é sobre teclados. Agora todos os teclados são iguais. Os mesmos interruptores são os mesmos, mas parecem diferentes. Por que eles se sentem diferentes? Como isso é possível? O que está acontecendo? Aparentemente, a maior diferença que faz os teclados parecerem diferentes é a flexibilidade do chassi. Todos os diferentes chassis têm algum tipo de flexibilidade, seja maior ou menor, ou o que está por baixo. Como é o resfriamento aí? Como eles estão presos juntos? E isso faz com que o teclado pareça diferente e proporcione a melhor ou a pior sensação para você. Algumas pessoas gostam muito forte. Algumas pessoas gostam delas um pouco mais esponjosas. Alguns são muito difíceis de mover, como um teclado mecânico e assim por diante. Mas aparentemente a flexibilidade do chassi é um dos maiores contribuintes para isso. E o mais interessante é que agora temos alguns laptops da ASUS que têm teclados removíveis, como o ZenBook Duo e o PZ13 da ProArt, que têm teclados destacáveis. Agora temos algumas descobertas interessantes. Quando você coloca o teclado em uma superfície diferente, mesmo que ele esteja sobre a mesa, colocá-lo sobre o mousepad, por exemplo, proporcionará uma experiência de digitação muito diferente no ZenBook Duo do que simplesmente colocá-lo sobre uma mesa dura, no colo ou em uma superfície diferente. Se você gostar, basta escolher a superfície em que deseja colocá-lo e você poderá ter um teclado com uma sensação diferente. Interessante. Duração da bateria. Perguntei a eles qual desses dispositivos tem a melhor duração de bateria. E aparentemente é o dispositivo do qual você provavelmente nunca ouviu falar. A melhor duração de bateria que a ASUS tem não tem CPU Qualcomm. Não tem a CPU AMD Ryzen. Na verdade, é a nova CPU Intel Lunar Lake, que está no ASUS X, o dispositivo MacBook P5. Este tem a maior bateria e também uma tecnologia muito inteligente para fazer com que esta CPU dure mais. Você pode ver aqui algumas métricas malucas de duração de bateria de 27 horas. O que é loucura! Então isso não foi uma surpresa para mim. E a última pergunta foi sobre carregadores. A ASUS tem muitos carregadores diferentes. 240W, 200W, 100W, 65W, USB tipo C, plug cilíndrico e, em seguida, um novo plug que a ASUS inventou. Por que você está reinventando a roda? Por que vocês não fazem todos os laptops terem carregamento USB-C? Porque existem carregadores USB-C de 240W por aí. Mas aparentemente a resposta não é tão simples. Quando você tem um carregador USB-C, há muita perda de energia no carregador. Porque o USB-C nunca foi pensado para ser um carregador. Era um projeto de transferência de dados, mas o fornecimento de energia foi um recurso posterior, se é que isso faz sentido.
Na verdade, ele fornece 20% menos para o dispositivo, o que significa que há uma enorme perda de energia e ainda não estamos obtendo o desempenho total que eles querem dar ao laptop. Em segundo lugar, o plug de alimentação versus o novo plug de alimentação inventado pela ASUS, que é reversível, mas um pouco mais fino, um pouco diferente. O motivo pelo qual eles estão removendo o plug de energia dos dispositivos futuros é porque assim eles podem tornar os dispositivos mais finos e o novo plug ocupa menos espaço, o que torna o laptop mais fino. Eu gosto disso. E o novo plug ainda pode fornecer mais de 240 W de potência e ainda é muito eficiente em termos de energia. A outra pergunta que eu fiz é por que você não faz um adaptador de energia que tenha um cabo USB-C destacável para que ele possa ser reutilizado em outros dispositivos ou que seja um pouco mais portátil. Isso porque é mais barato fabricar esses dispositivos e se você começar a oferecer um dispositivo que possa ter cabo USB-C removível. Nem todos os cabos USB-C suportam determinadas fontes de alimentação e há diferentes certificações. Mas para simplificar, basta usar o adaptador de energia incluso e pronto. Embora eu adoraria ver essa área reinventada ao máximo. Por favor, crie algum tipo de carregador unificado que seja o mesmo que possa oferecer fornecimento de energia e entrega de dados. Eu sei que às vezes você usa a porta USB-C, mas ei, se você for realmente inteligente, pode descobrir uma maneira de adicionar um plug de alimentação que tenha USB-C passado, por exemplo. Então você não está realmente removendo a porta do laptop, mas apenas carregando o laptop e ainda terá o USB-C. Se você tivesse a chance de fazer alguma pergunta muito difícil à ASUS, qual seria? Eu adoraria saber algo de você.